A glória de Deus para Israel representava o quê? Representava a presença de Deus. Uma presença que, num primeiro momento, se manifestou no tabernáculo e que, posteriormente, se manifestou no templo. Daqui a pouco nós vamos falar novamente sobre isso. Era, então, no santuário construído no meio do seu povo que Deus manifestava a sua glória, manifestava a sua poderosa presença. Êxodo capítulo 25, versículo 8, Deus havia prometido que, uma vez que o tabernáculo fosse construído, Deus habitaria no meio deles. Ou seja, a presença de Deus, a glória de Deus estaria no meio deles, ali, na figura do tabernáculo. No entanto, faz-se necessário nós compreendermos que a permanência da presença de Deus no meio do seu povo era condicional. A presença de Deus é uma bênção, e como toda bênção, Deus sempre condiciona. E ao que estava condicionada a presença ou a permanência da presença de Deus no meio do seu povo? Estava condicionada à fidelidade do povo à aliança. Deus só permaneceria no meio do seu povo caso o seu povo se mantivesse fiel a Deus, obediente e fiel à aliança. Do contrário, Deus retiraria a sua presença do meio do seu povo, deixando o seu povo à mercê dos seus inimigos. E foi exatamente isso que aconteceu nos dias de Ezequiel e que nós veremos na lição de hoje. O povo, por causa de sua prática abominável, por causa de sua prática deliberada, idólatra, perdeu a glória de Deus e a presença de Deus, por terem sido notadamente infiéis. E nós veremos também, em poucas palavras ao final, que o mesmo ainda acontece nos dias de hoje. Pessoas que estão vivendo de forma deliberada numa vida pecaminosa, numa vida contrária àquela planejada por Deus, e que estão perdendo a presença de Deus e a sua glória. Porque o mesmo Deus que vem é o mesmo Deus que pode ir. O mesmo Deus que constrói em nós a sua casa, pode deixar esta casa. Existem pessoas por aí que têm uma teologia que discorda do que eu estou dizendo, mas a Bíblia mostra que, uma vez que nós temos o Espírito de Deus, que é aquele por meio de quem Deus manifesta a sua glória e presença, assim como é dado, ele pode ser pedido, retirado. E cabe a cada um de nós mantermos este Espírito vivo dentro de nós por meio da fidelidade ao Senhor. Então vamos para o primeiro ponto, a questão da glória de Deus. Em Êxodo capítulo 40, versículos 34 e 35, nós vemos que a glória de Deus primeiramente se manifestou na dedicação do tabernáculo. Vamos ler esse texto aí rapidinho. Êxodo 40, versículos 34 e 35. Quando Moisés cumpriu toda a determinação de Deus para a construção daquela tenda, o texto nos mostra que Deus inaugurou aquele lugar com a sua presença, com a sua glória. Pode ler. Um dos irmãos, irmãs. Sim. Olha que coisa extraordinária. A descrição de Moisés sobre a ocasião da dedicação, onde Deus veio com sua glória, com sua presença, na tenda do encontro, que também era chamada de tabernáculo. Então Deus inaugurou o tabernáculo com a sua presença, com a sua glória, de forma que as pessoas, inclusive Moisés, como diz o versículo 35, sequer conseguia entrar na tenda do encontro. E também nós vemos esta mesma presença e esta mesma glória, posteriormente, na dedicação do grande templo, construído por Salomão. Segundo Crônicas 5, versículos 13 e 14, vamos ler também. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 5, versículos 13 e 14, e capítulo 7, versículo 1.
A glória de Deus se manifestou no tabernáculo e, posteriormente, naquilo que veio substituir o tabernáculo, que foi o templo. Tanto na inauguração de um, quanto na inauguração de outro, Deus manifestou a sua glória. Pode ler. 2 Crônicas 5, 13 e 14 e 7, versículo 1. Olha que coisa extraordinária. A glória de Deus manifestando-se ali na dedicação por meio da nuvem. A nuvem foi a forma visível daquela manifestação gloriosa de Deus. Capítulo 7, versículo 1. Pode ler, Leila, por favor. Ótimo. A glória do Senhor encheu, preencheu, ocupou todo o templo. Então, é o que eu tenho dito até o momento. Nós temos estes dois momentos, estas duas situações de dedicação, onde Deus manifestou a sua glória. Primeiro no tabernáculo e segundo no templo. Mas já que nós estamos falando da glória de Deus, uma pergunta que cabe aqui, obviamente, é: o que é esta glória? Ou o que é a glória de Deus? Nós temos aqui na revista, inclusive, uma definição que em casa os irmãos podem até ler e sublinhar e marcar e pensar sobre. Eu gostaria de trazer essa definição e tentar apresentar aos irmãos qual seria a ideia por trás desta glória. O que é esta glória? Qual o conceito desta glória? No hebraico nós temos a palavra kavod, que significa literalmente peso. Glória aparece como kavod, que significa literalmente peso. E de acordo com o próprio comentarista aqui da lição, esta palavra aparece depois de Ezequiel apenas em 2 outros lugares. O primeiro lugar é aquele onde fala do peso de Eli, quando ele cai para trás da cadeira. Não é? Ele fica sabendo de uma trágica notícia, ele se desequilibra, cai da cadeira e quebra o pescoço por causa do seu peso. E a segunda situação é a situação que envolve Absalão, as ocasiões em que ele tinha de cortar o seu longo e pesado cabelo para aliviar a sua carga. Então, glória aparece também como kavod, que é peso. Mas existe outros 2 termos na Septuaginta para a glória. Septuaginta é aquela versão grega do Antigo Testamento. Nós já falamos isso na escola dominical algumas vezes, mas apenas para recapitular. Então, na versão Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, que originalmente foi escrito em hebraico, nós temos a palavra doxa, que significa glória, esplendor, honra, poder, reputação, reticências. São vários os significados. E nós temos timê, que significa valor e honra. Agora, é fato que por mais que a gente tente definir o que é a glória de Deus, por mais que a gente tenha, como eu citei, termos no hebraico, termos no grego, com seus respectivos significados, para tentar mostrar o que é a glória de Deus, ainda assim nós temos grande dificuldade em apresentar uma definição que seja precisa, uma definição que seja profunda o suficiente para esclarecer ou caracterizar satisfatoriamente o sentido da glória de Deus que é apresentada aqui na palavra do Senhor. Então, tentar definir a glória de Deus seria como tentar definir a beleza. É muito difícil, existem muitas nuances. Por exemplo, se você tiver que definir
o que é, como diz John Piper, né, uma bola de basquete, você consegue. Sim ou não? Consegue. Para uma pessoa que nunca viu uma bola de basquete, você pode ajudá-la a entender que uma bola de basquete é um objeto redondo. Ele é feito de plástico, de couro ou de algum outro material flexível, que esta bola ela pode ter um diâmetro aproximado ali de 30 centímetros, que as pessoas podem usá-la para arremessar dentro de uma cesta. Obrigado, irmão Magno. Que as pessoas podem andar, sabe, quicando essa bola, porque ela tem essa capacidade de absorver energia e dissipar. E a pessoa, ouvindo isso, até que poderia ter uma noção, mesmo que vaga, mas uma noção. Mas o mesmo não se aplica à glória de Deus, porque conceituá-la é muito complicado, é como conceituar a beleza, é muito difícil. Como é que você vai conceituar a beleza para alguém que não conhece? O que é beleza? Aí você vai dizer, é o que é belo, é o que é bonito. Continuou na mesma, não definiu. Então é muito complexo definir a glória de Deus. Mas de maneira geral, a glória de Deus é, como diz um dos termos que nós lemos, é o esplendor, a manifestação ou até mesmo a demonstração da presença santa de Deus, do seu caráter perfeito e do seu belo poder. Isto seria a glória de Deus. Eu tenho dito que a glória de Deus pode ser definida como presença santa, dentre outras coisas, porque em Isaías, por exemplo, capítulo 6, versículos 2 e 3, nós vemos o profeta fazendo uma relação ou uma correlação direta entre santidade e glória. Abra sua Bíblia aí, em Ezequiel capítulo 6, versículos 2 e 3. A palavra de Deus diz assim: em torno dele posicionavam-se serafins. Serafins é uma das classes de anjos que existem no céu. Cada um deles, ou seja, cada um dos serafins, tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é Yahvé, ou o Senhor dos Exércitos. Eis que toda a terra está plena da glória de Deus. Percebam que os serafins em uníssono dizem a mesma coisa, que Deus é santo. E o dizem por 3 vezes e de forma sempre repetida: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos Exércitos. Seria esperado que na parte sequencial do versículo, Isaías dissesse: e toda a terra está cheia daquilo que os anjos declaram. Ou seja, toda a terra está cheia da sua santidade. Porque não é isso que eles vêm alegando sobre Deus, sobre quem Deus é? Santo, santo, santo. É o Senhor Deus dos Exércitos? Óbvio que nós esperaríamos que eles dissessem: toda a terra está cheia da sua santidade. Mas eles não dizem isso, eles dizem que toda a terra está cheia da sua glória. Porque a glória de Deus está intimamente ligada à santidade de Deus. Deus é intimamente, expressamente, absolutamente santo, inegavelmente santo. E a glória de Deus se manifesta por meio da sua santidade. É por essa razão que no meio das abominações praticadas pelo povo de Judá, o que Deus faz com a sua glória? Se retira. Porque a santidade de Deus não cabe num ambiente onde existe ou existem pessoas que pecam deliberadamente contra Deus. A santidade de Deus não combina, não conversa com esse tipo de procedimento. Agora, a glória de Deus também se relaciona, por exemplo, com a beleza do seu poder. Quando nós lemos Salmo 19, versículo 1, nós temos o salmista dizendo que a glória de Deus pode ser vista no firmamento, naquilo que foi criado. Né? Salmo 19, 1, o que diz lá? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Quem anuncia a glória de Deus? Os céus. De que forma? Por meio da sua beleza.
a beleza dos céus, a beleza de tudo o que Deus fez, revela-nos a sua glória. Os irmãos estão compreendendo o que eu quero dizer nessa noite? A glória de Deus é algo que se relaciona intimamente com a sua santidade. Deus, em sua glória, é intimamente santo. A glória de Deus também tem relação direta com a beleza do seu poder. E onde é que a beleza do poder de Deus está demonstrada? No meio ou por meio das coisas que foram criadas. Ao falar da glória de Deus, é interessante que Ezequiel viu esta glória rodeando aquele que está sobre o trono. Vamos ler Ezequiel capítulo 1, versículos 26 a 28 e capítulo 8, versículo 2. Ezequiel vê esta glória e ele diz que ela rodeava aquele que estava assentado no trono. Ezequiel capítulo 1, versículos 26 a 28. Olha só o que o texto bíblico nos diz. Acima da abóboda, a cobertura curva, sobre as suas cabeças havia algo semelhante a um grande trono feito de safira, e bem no alto sobre o trono estava sentado alguém que parecia um homem. Observei que a parte superior, que parecia ser a cintura dele, se assemelhava a uma espécie de metal muito brilhante, como se toda a cintura estivesse incandescente, e a parte da cintura para baixo parecia fogo puro, e mais uma luz radiante o cercava. Os irmãos têm uma tradução diferente para luz brilhante o cercava, ou luz radiante o cercava? O que diz na versão dos irmãos? Qual o termo? Versículo 27, a última parte. Presença da glória do Senhor. Então, o que estava ao redor dele? A glória do Senhor. E na versão King James diz, uma luz radiante o cercava. Então, na versão King James, luz radiante é o que aparece na versão dos irmãos como glória. A glória, exatamente. Versículo 28, o aspecto geral do fulgor ao seu redor. Fulgor ao seu redor. Vejam que nós temos duas expressões aqui para este resplendor da glória. Na versão King James, tá? Na versão que nós estamos usando aqui no Data Show, e os irmãos podem comparar com a sua versão. A primeira expressão é luz radiante. É uma expressão para a glória de Deus. E a segunda expressão, no versículo 22, é fulgor ao seu redor. Fulgor. Então, duas expressões para a glória. Luz radiante e fulgor. Então, versículo 28. O aspecto geral do fulgor ao seu redor lembrava o aspecto de um forte arco-íris quando a chuva passa e o sol surge por detrás das nuvens. Assim era todo o esplendor ao seu redor, outra expressão para a glória, esplendor. Vocês se lembram que uma das palavras que nós temos para a glória de Deus é esplendor? Essa palavra apareceu aqui agora. Esta, pois, era a aparência da glória de Yahvé, o Senhor. Quando contemplei tudo isso, prostrei-me com o rosto rente ao pó da terra, foi quando ouvi uma voz a me chamar. Então, o que Ezequiel está atestando aqui é que ao redor dele quem? Deste que ele viu como sendo semelhante a um homem e que está posicionado acima do trono. Ele viu que ao redor dele existe uma glória, um resplendor, um fulgor, uma luz radiante. Então, o que cerca o nosso Deus? A sua glória. Está entendido, queridos? A glória de Deus cerca o nosso Deus. Por onde Deus vai e por onde Ele passa, a sua glória o acompanha. Agora vejamos a questão da retirada da glória de Deus
até porque este é o propósito maior da lição de hoje. Apenas recapitulando, até o momento nós vimos que o povo de Judá cometeu grandes abominações contra Deus, e estas abominações se deram por meio de práticas idólatras. Nós vemos também a glória de Deus, que num primeiro momento se manifestou no tabernáculo, num segundo momento se manifestou no templo. Em seguida, nós definimos o que é a glória de Deus. Dentre outras coisas, a glória de Deus, de acordo com os termos que são utilizados na Bíblia, é a sua glória, seu esplendor, sua honra, seu poder, sua reputação, seu valor, sua honra, e aí você coloca reticências, porque são várias as definições. Em seguida, eu procurei mostrar aos irmãos como é difícil trazer uma definição absolutamente precisa sobre o que é a glória de Deus. Por mais que a gente já tenha os termos gregos e hebraicos, ainda assim é muito difícil definir o que é a glória de Deus. Mas eu disse que, de forma geral, nós podemos entender a glória de Deus como uma presença que é manifesta ou demonstrada por meio da santidade de Deus, do seu caráter absolutamente perfeito e também por meio da beleza do seu poder. Então chegamos no ponto 2, a retirada da glória de Deus. A glória de Deus permaneceu no meio de Israel por muitos séculos. Aquela glória que se manifestou lá desde o começo da caminhada deles pelo deserto afora, permaneceu com eles muito tempo. Os irmãos se lembram do início, como era? Deus se manifestava durante o dia com a sua glória, por meio de uma nuvem. E esta nuvem acompanhava o povo. Ela servia tanto para direcionar o povo, quanto para protegê-los do sol causticante do deserto. E à noite a Bíblia diz que a mesma presença, a mesma glória, se manifestava por meio da coluna de fogo, garantindo claridade num lugar onde a claridade era deficiente. Nós vemos também a manifestação da glória de Deus volta e meia no tabernáculo. A Bíblia diz que a glória de Deus se manifestava lá no tabernáculo enquanto Deus conversava com Moisés. Vemos a glória de Deus se manifestando no Sinai. Enfim, nós temos vários episódios onde a glória de Deus se manifestava visivelmente diante do povo. E durante sua peregrinação, esta glória os acompanhava. Mas é claro que chegou o dia em que este povo perdeu esta glória. A glória que permaneceu com eles, junto deles, durante tanto tempo, foi perdida por causa da infidelidade deles. Por mais que Deus os tivesse alertado, dizendo, olha, é necessário que vocês me obedeçam. É necessário que vocês se mantenham fiéis à aliança que eu estabeleci com vocês. O povo, infelizmente, transgrediu deliberadamente. Eles violaram a aliança de Deus. E isso custou a retirada da presença e da glória de Deus. O povo foi infiel de muitas formas. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós detectamos as variadas formas com que eles foram infiéis. Eles, dentre outras coisas, usurparam a glória de Deus, desonrando o seu nome por meio das práticas que nós vimos há pouco, qualificadas como abomináveis. Ou seja, eles desonraram o nome de Deus por meio de práticas idólatras. Quando o povo decidiu, de forma consciente, se entregar à idolatria, ele demonstrou um grande desprezo por Deus. A prática idólatra de Israel emitia esta mensagem: Senhor, nós não o consideramos mais. Nós não enxergamos mais o Senhor como o nosso único Deus, o nosso único Senhor. Nós temos outros deuses a quem nós queremos servir. Esta era a mensagem que o povo emitia por meio do comportamento idólatra. E o Senhor, desde o início, quando nós lemos, por exemplo, o livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 2 a 5, desde o início, Deus já havia reivindicado do seu povo fidelidade na adoração.
que eles fossem exclusivos na adoração a Deus, que a adoração deles fosse dirigida apenas a Deus. Deus exigiu isso desde o começo. Olha só o que diz Êxodo 20, dos versículos 2 até o 5. Eu sou Yahvé, o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Agora vejam a determinação de Deus no versículo 3. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus ou embaixo na terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porquanto eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. Irmãos, desde o princípio, Deus estava reivindicando uma adoração exclusiva. E quando nós lemos Deuteronômio capítulo 28, nós vemos Deus alertando o povo por meio de Moisés, que caso esse povo enveredasse pelo caminho da idolatria, eles sofreriam a duras penas com todas as maldições de Deus. Deuteronômio, nós não vamos ler, o texto é longo, capítulo 28, do versículo 15 até o 68. Você pode deixar marcado na sua Bíblia. Se de um lado, dos versículos 1 a 14 de Deuteronômio 28, Deus assegurou que todas as bênçãos viriam sobre aqueles que fossem obedientes, por outro lado, do versículo 15 ao 68, Deus também assegurou que todas as maldições previstas naquele texto por meio de Moisés se cumpririam sobre eles caso eles não se mantivessem fiéis ao Senhor. O que o povo fez com aquela informação? Ao longo do tempo, o que nós vemos e lemos por meio dos textos, principalmente dos profetas, é que aquele povo ignorou as advertências do Senhor. Aquele povo simplesmente rejeitou tudo o que Deus disse em alerta a eles. Tudo o que Deus disse sobre não adorar a outros deuses, não se prostrar diante de outros deuses, sobre não servir a outros deuses, eles ignoraram. Inclusive, ao invés deles punirem os idólatras, eles se aliançaram aos idólatras. Deuteronômio capítulo 17, se os irmãos lerem, marque esse texto também para você ler em casa, nós não vamos ler porque é um texto grande. Em Deuteronômio 17, Deus, por meio de Moisés, alertou o povo de que eles deveriam ter uma atitude muito severa para com aqueles que demonstrassem um comportamento idólatra no meio do povo. Eles deveriam ser extirpados. Eles deveriam ser exterminados. Só que, como eu disse, ao invés do povo tratar com severidade os idólatras, o povo, ao longo do tempo, acabou se associando aos idólatras. E é por essa razão que em Ezequiel, repito, eles praticam ou estão praticando abominações diante do Senhor. Qual foi o preço da decisão deles de abandonar o Deus verdadeiro para seguir os deuses falsos? Foi a retirada da glória de Deus. E a displicência deles para com a glória de Deus, ou seja, a falta de zelo deles, a falta de apreciação deles pela glória de Deus, foi tão grande que eles não se deram conta de que estavam perdendo essa glória. Isso é tão lamentável, não é, queridos? O povo estava depreciando tanto a glória de Deus, fazendo tão pouco caso da glória de Deus, da presença de Deus, que eles acabaram perdendo essa presença sem que se dessem conta do que estava acontecendo. Ao lermos o texto do profeta Ezequiel, o que nós podemos observar? Que esta glória foi se retirando aos poucos. A glória de Deus não saiu de forma abrupta do meio do povo. A glória de Deus foi se indo. Entenderam? A glória de Deus foi se retirando paulatinamente.
enquanto o povo tinha a sensação de que tudo continuava muito bem. Ezequiel capítulo 9, versículo 3, o profeta diz que a glória se levantou de sobre o querubim. E aqui há uma discussão se o querubim é o querubim que estava sobre a arca. Na verdade, a arca tinha 2 querubins, né? Com asas voltadas umas às outras. Se a glória se levantando dali era uma referência à glória se retirando de sobre a arca, ou se estes querubins são aqueles mencionados no início da profecia. Não se sabe exatamente de que querubins Ezequiel está falando quando diz que a glória se levantou de sobre eles. Mas o fato, a informação mais importante, é a de que a glória de Deus começou a se retirar. Num segundo momento, capítulo 10, versículo 4, Ezequiel nos mostra que a glória passou para a entrada do templo. Os irmãos estão conseguindo acompanhar aí? A glória de Yahvé se levantou de sobre o querubim, que foi para onde ela foi num primeiro momento, e passou para a entrada do templo. Onde estava o querubim? Se nós pensarmos que este querubim é uma referência à arca do Senhor. Onde é que este querubim estava? Ele estava no lugar santíssimo. Estava no Santo dos Santos, na parte mais interna do templo. Num segundo momento, essa glória vai daquele local que estava no interior mais profundo do templo e vai para a entrada do templo. Os irmãos conseguiram detectar o deslocamento? Ela sai do interior do templo e ela vai para a porta de entrada do templo. Então houve o quê? Um deslocamento. E todo o santuário se encheu da resplandecência da glória do Senhor. No capítulo 10 ainda, versículo 18, nós lemos que a glória pairou sobre os querubins e foi se afastando paulatinamente do templo. Olha só o que diz o versículo. Então aconteceu que a glória de Yahvé afastou-se para longe da entrada do templo e parou sobre os querubins. Nós temos 3 movimentos de saída da glória de Deus. A glória estava no interior do templo, no lugar santíssimo. Essa glória se deslocou até a entrada do templo e agora ela sai da entrada do templo e ela paira sobre os querubins. E para onde a glória de Deus vai? Capítulo 11, versículo 23. A glória de Deus vai por meio dos querubins até o alto do monte. Ezequiel 11, 23. A glória de Yahvé se levantou da cidade, parou sobre o monte que fica a leste, ao oriente da cidade. Vocês conseguiram perceber como a glória de Deus ela foi se indo? Ela foi se retirando? Eu creio que talvez este procedimento nos ensine alguma coisa. A glória de Deus, a presença do Senhor, ela vai se afastando das pessoas ao longo do tempo. É como se Deus, a cada afastamento, fosse aguardando um retorno de quem perdeu um pouco da presença daquela glória. É como se Deus fosse se indo aos poucos, ou a glória de Deus fosse se retirando aos poucos, como quem tentando passar a mensagem de que Deus está esperando um movimento de resposta positiva para que essa glória retorne. Mas à medida que essa resposta positiva não vem, a glória prossegue o seu deslocamento em direção a um afastamento cada vez maior. De modo que a falta de resposta do indivíduo vai provocando um afastamento cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, até que essa glória se retira em definitivo. Por que a glória de Deus não se foi do meio do seu povo de uma vez? Porque Deus tinha a expectativa de que o povo ouvisse as vozes proféticas que Deus estava levantando naquele período, convidando aquelas pessoas ao arrependimento.
Deus tinha a expectativa de que aquelas pessoas respondessem positivamente às advertências de Deus e se arrependessem. Só que, infelizmente, de forma quase que majoritária, o povo permaneceu rejeitando os alertas, permaneceu rejeitando as oportunidades, e a glória de Deus foi-se indo. Perder a glória de Deus equivalia, irmãos, como eu tenho dito desde o início, a perder a presença de Deus. E eu digo nessa noite, que tragédia! Que tragédia para um povo que supostamente é de Deus, perder a glória desse Deus. Que tragédia um povo que experimentou ao longo de tantos séculos a presença íntima e permanente de Deus e agora ter de perder essa presença por causa de comportamentos deliberados de pecado. Que tragédia! O que um servo de Deus, essa é a pergunta mais óbvia possível a essa altura, pode fazer sem a presença de Deus? O que o povo de Deus pode fazer sem a presença de Deus? O que o servo de Deus pode fazer sem a glória e sem a presença de Deus andando ao seu lado, o acompanhando, o escoltando ao longo de toda essa peregrinação? O que pode ser de um servo de Deus que perde essa presença? Ele vai sofrer uma grande tragédia, porque é a presença de Deus, é a glória de Deus junto a nós que nos garante uma caminhada segura. É a presença de Deus que nos garante instrução cotidiana, diária. É a presença e a glória de Deus que nos garante segurança, que nos garante proteção. É a glória e a presença de Deus que nos garante, dentre outras coisas, a salvação. Imagine o que é para um povo que supostamente é de Deus viver sem a glória ou a presença de Deus. Em Êxodo 33, versículo 15, depois que Deus havia dito a Moisés que não iria com eles, apenas enviaria um anjo para acompanhá-los, Moisés diz: se o Senhor não irá conosco, se a tua presença não for conosco, não me mande sair daqui. Sabe por que Moisés fez isso? Porque ele sabia o valor e o peso de ter a presença e a glória de Deus acompanhando o seu povo. Moisés sabia que seria trágico, seria horrível tentar caminhar por aquele deserto afora sem contar com esta presença insubstituível. Se o Senhor não for conosco, não nos mande sair daqui. Vejam o grau de ousadia de Moisés. Se não vieres tu mesmo, ou seja, nós não queremos nenhum anjo que o Senhor possa mandar à nossa frente. Se o Senhor mesmo não vier, não nos faça sair daqui. Infelizmente, muitas pessoas perdem a glória de Deus como Judá perdeu, porque não sabem o valor que esta glória, que esta presença santa de Deus tem para nós enquanto peregrinos. Vamos para o terceiro ponto. O tempo está passando. A glória de Deus no segundo tempo. O povo de Judá perdeu a glória de Deus, perdeu a presença de Deus. Paulatinamente, aos poucos, gradativamente, não se deram conta disso. Foram levados para a Babilônia, e esta história é bem conhecida de todos os irmãos que frequentam a escola dominical, porque já foi falado aqui de forma muito repetitiva. Foram para a Babilônia, permaneceram lá por 70 anos. Quando o Império Babilônico foi superado pela coalizão de impérios persa e medos, Ciro, que era rei da Pérsia, decretou que o povo de Judá pudesse ter o direito de voltar a Jerusalém para, dentre outras coisas, reconstruir o seu templo. Veja o que diz 2 Crônicas 36, versículo 23. Vamos ler esse texto aqui rapidamente. Segundo livro de Crônicas 36, versículo 23, onde Ciro dá esta ordem, esta determinação. 70 anos já haviam se passado, o povo agora estava recebendo a liberação para que quem quisesse pudesse voltar para suas terras.
Assim fala Ciro, rei da Pérsia. Isso aqui é a parte textual do decreto de Ciro, né? A parte textual do decreto. Assim fala Ciro, rei da Pérsia, Yahvé, o Deus do universo, entregou em minhas mãos todos os reinos da terra. Ele me encarregou de construir para a sua pessoa um templo em Jerusalém, nas terras de Judá. Sendo assim, todo aquele que dentre vós pertence ao seu povo, se livre desde agora e parta para Jerusalém, e que Yahvé, o Senhor seu Deus, esteja com ele. O que Ciro está autorizando aqui é uma reconstrução do templo, que já havia sido destruído por ocasião da invasão de Nabucodonosor e seus oficiais. Esse segundo templo, ele foi de fato reconstruído, e a história bíblica atesta isso. O templo foi de fato reconstruído por um homem chamado Zorobabel. Zorobabel foi com este encargo de reconstruir o templo do Senhor. E o texto de Esdras, capítulo 6, versículo 15, diz que no 6º ano do reinado de Dario, isso equivale ao ano aproximado de 516 a.C., a obra foi inaugurada. O templo foi terminado e inaugurado. Só que, no entanto, de acordo com a descrição que nós temos, por exemplo, de Ageu, que foi um dos profetas desse período, o templo que Zorobabel reconstruiu não era tão suntuoso quanto o templo construído por Salomão. O templo de Salomão era um templo grande, as dimensões eram muito maiores, a glória, o ouro que havia naquele templo era muito maior. Mas Zorobabel construiu um templo muito mais singelo, um templo muito mais modesto. E o templo que Zorobabel reconstruiu era tão modesto que os judeus do período pós-exílico achavam que a glória que havia se retirado do templo de Salomão não retornaria naquele templo singelo, naquele templo modesto, mas retornaria num templo melhor, maior e mais suntuoso no futuro, num futuro escatológico. No entanto, quando nós lemos aqui a palavra do Senhor, antes disso, falando ainda do templo, Herodes, ele faz uma grande reforma no templo, e eu falei muito sobre isso quando nós começamos o estudo de Mateus, se não me engano. Ele fez uma obra estrutural muito grande, ele deu a este templo modesto outras proporções, acrescentou uma série de novas construções a este templo. E a reforma foi tão grande e tão custosa que Herodes levou quase que 60 anos para fazer essa reforma. Quando Jesus veio à terra, a reforma ainda estava acontecendo. Nós não temos na Bíblia informações de que a glória do Senhor encheu de fato o templo de Zorobabel. Mas nós temos aqui a informação nos evangelhos, por exemplo, no de Mateus, que a glória do Senhor, ela de fato retornou para o templo quando Jesus Cristo entrou nele. Ageu capítulo 2, versículos 7 a 9, ele havia dito que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Isso colocou em parafusos aqueles judeus, porque como assim a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira? O templo é mais modesto. Não pode, a glória de Deus não tem como ser maior do que a primeira. O templo de Salomão era muito superior a este. Mas eles não entenderam que Deus estava falando, por meio de Ageu, que a glória de Deus, muito maior do que a que ocupou o templo de Salomão, viria por meio de Jesus Cristo. E quem é Jesus Cristo? A glória de Deus. No Antigo Testamento, o templo, como nós temos visto até aqui, era o lugar onde a glória de Deus se manifestava. No tabernáculo, posteriormente no templo. Mas no Novo Testamento, nós não temos apenas a glória se manifestando, nós temos a glória se personificando na pessoa de Jesus Cristo. O evangelista João, no capítulo 1, versículo 14,
ele qualifica a glória de Deus como sendo uma glória que todos puderam ver. Olha só. João capítulo 1, versículo 14, um texto muito conhecido de todos nós. O evangelista diz: e a palavra, ou o verbo, se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Se no passado, no templo, no tabernáculo, a glória de Deus se manifestava, a glória de Deus agora é uma pessoa. É o próprio Deus, é o próprio Filho de Deus, o resplendor da glória de Deus, a personificação da glória do Pai. Quando o autor aos Hebreus escreve o seu texto, no capítulo 1, versículo 3, ele também qualifica Jesus como sendo o resplendor da glória de Deus. No passado, Deus falou por meio dos profetas aos nossos antepassados, mas nesse último tempo, Deus tem falado por meio do seu Filho, que é quem? De acordo com o versículo 3, ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Então nós temos no Novo Testamento algo muito maior. Nós temos a glória na forma de uma pessoa. E como sendo a personificação da glória de Deus, Jesus Cristo afirmou que era maior do que Salomão, que foi o construtor daquele que era tido entre os judeus como o templo mais suntuoso. Ele disse: aqui está quem é maior do que Salomão. Mas ele vai além, ele diz também que ali estava aquele que era maior do que o templo. Ele vai graduando, mostrando como ele era maior do que quem construiu e era maior do que quem foi, do que foi construído e onde a glória de Deus se manifestou. Então, por meio de Jesus Cristo, a glória de Deus se tornou uma pessoa, ela veio presencialmente entre os homens. Por meio de Jesus Cristo, hoje, esta glória está dentro do crente. Olha que coisa maravilhosa. A glória que se manifestava particularmente no tabernáculo e no templo. Agora, esta glória que veio em carne, ela se manifesta dentro de cada crente. A Leila pregou no domingo aqui sobre alguns privilégios que nós temos hoje. E é fato que um dos que nós temos hoje é ter essa presença maravilhosa residindo dentro deste tabernáculo. É um tabernáculo que, à semelhança do primeiro, é frágil. É tenda removível. Mas aprove ao Senhor, por meio do seu Filho, que é a expressão, o resplendor da sua glória, trazer esta glória para dentro de cada crente. Hoje, por onde nós vamos, nós temos a glória de Deus habitando dentro de nós. Nós temos a presença do nosso Deus habitando dentro de nós. Paulo disse que nós somos hoje o templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 3, 19, 6, 19. Nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. E esta glória se dá por meio da presença deste Espírito Santo. É um privilégio ser templo do Senhor. É um privilégio poder dizer: a glória do Senhor, ela se manifesta dentro dessa casa. A glória do Senhor acompanha esse tabernáculo, que é o nosso corpo, que é a nossa vida. Nós somos os templos vivos de Deus. Cada um de nós somos um templo do Senhor. E é nesse templo que a luz gloriosa da sua glória está se manifestando. E o próprio Jesus diz que isso vai muito além do que nós podemos imaginar. Porque a luz da glória de Deus que se manifesta nesse templo, ela acaba irradiando sobre aqueles que estão em trevas, levando essas pessoas a uma consciência da glória de Deus. Essa glória brilha em nós e ela é refletida sobre os perdidos, e os perdidos são conduzidos a também darem glória a Deus por meio da glória que viram em nós. Porque a glória de Deus em nós brilha. Entendido, queridos? A glória de Deus em nós brilha. Então, o que nós devemos fazer para terminar?
Nós devemos fazer o que Judá não fez: preservar a glória de Deus, manter a presença de Deus. Como? Por meio da obediência, por meio de uma vida de fidelidade a Deus, por meio de uma vida honesta com Deus. Eu não estou dizendo que a glória de Deus ela se irá de nós por meio de atos pontuais de erro, de transgressão ou de pecado. A glória de Deus se vai de uma pessoa quando ela demonstra estar decidida a não mais viver para Deus. A glória se vai. Então cabe a cada um de nós estarmos atentos a todas as advertências que Deus ainda nos dá por meio da sua palavra, sobre o não dividirmos o nosso coração com outros deuses, né? Que podem ser pessoas, podem ser imagens, pode ser N coisas, sobre dedicar o nosso coração exclusivamente a Deus e viver para Ele, porque essa é a condição de Deus, para continuar mantendo em nós a sua glória, a gloriosa presença do seu Espírito Santo. Então estejamos atentos, vivendo uma vida de seriedade. Quando eu digo seriedade, é vivendo uma vida de acordo com o que está prescrito aqui. Okay? Não é seriedade no sentido de semblante fechado, não. Mas é uma vida séria no sentido de eu estou me pautando no que a palavra de Deus diz e eu estou sendo honesto com isso. Okay? Nós vamos errar no trajeto? Vamos. Nós vamos tropeçar em algum requisito ou outro? Vamos. Mas o que cabe a nós é nos corrigirmos imediatamente, nos reorientarmos, refazermos a nossa rota para voltarmos para aquilo que Deus quer. Quando nós demonstramos essa disposição, Deus mantém a sua glória. Mas quando a gente rejeita essa disposição, Deus vai retirando a sua glória. E essa saída, como nós vimos nessa noite, é imperceptível. Ela é sem alarde. Deus não toca a trombeta dizendo, olha, estou me afastando. Você está perdendo a glória, a presença do Espírito Santo. Você está perdendo a minha gloriosa presença. Não, Deus não faz isso, não toca a trombeta. Ele simplesmente vai se afastando. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e que nós possamos viver da forma como Deus quer, para termos essa presença eternamente conosco. Amém, meus irmãos? Domingo que vem, a lição será a de número 7. A responsabilidade é individual. A irmã Leila vai estar lecionando e eu encorajo os irmãos a estarem aqui. Estas lições do profeta Ezequiel, ou com base no livro do profeta Ezequiel, são muito importantes. Tá? Então estejam aqui em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Vamos ficar em pé, vamos orar. Agradeço os irmãos pela presença. O pastor Wilson não está aqui, ele está com o Luan. O Luan está internado de novo, né? Então, oremos para que Deus venha restaurar a situação respiratória do Luan. Domingo nós estivemos orando aqui por ele, mas vamos continuar orando para que Deus faça a obra completa na vida do Luan. Então ele está lá, a Kátia fica de dia, ele fica de noite, não pôde estar aqui, o Joel também não está passando bem, por isso não está. Vamos orar pelos nossos irmãos. Pode falar, irmã Flor.